Olá, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram mais esta semana? Com certeza uma semana muito abençoada. Uma semana vivida no amor de Deus, na presença do Espírito Santo. Dando continuidade ao nosso tema de reflexão, que é viver segundo o Espírito, nós conversamos sobre a presença do Espírito Santo na vida de Jesus. Que Jesus viveu segundo o Espírito, que toda a sua vida foi movida com a presença do Espírito Santo. E que o Espírito Santo é o grande dom do ressuscitado. No momento de enviar os seus discípulos, Jesus, soprando sobre eles o mesmo Espírito, disse: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. É este Espírito que dá aos discípulos a possibilidade de viver o envio, a missão, do mesmo modo como Jesus viveu. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Iniciemos então esse momento orante, esse momento de encontro com a palavra, esse momento de aprofundamento da espiritualidade missionária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E já que vamos falar do Espírito Santo, vamos invocar a presença do Espírito Santo sobre nós. Então hoje nós vamos conversar sobre a presença do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus, no livro dos Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo, atuante, mas invisível durante a vida apostólica de Jesus de Nazaré, assume o seu protagonismo na história dos discípulos enviados por Jesus. A obra de Lucas, nos Atos dos Apóstolos, deixa claro a ação dinamizadora do Espírito Santo. Se nós quisermos aprofundar um pouco mais este tema, nós podemos conferir no livro O Movimento de Jesus, depois da ressurreição, uma interpretação libertadora dos Atos dos Apóstolos, de Pablo Richard, que é da coleção de estudos bíblicos. O livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito em um período no qual a igreja estava se institucionalizando, lá pelos anos 80 a 90, narrando a história dos anos que seguem a morte e ressurreição de Jesus até os anos 70. O livro praticamente cobre o arco de tempo que vai do início das atividades dos apóstolos em Jerusalém até a atividade de Paulo em Roma, antes da sua morte. Lucas, em sua narrativa, procura reconstruir a vida dos primeiros seguidores de Jesus com um objetivo muito específico: oferecer uma perspectiva concreta e específica para a construção da igreja que começa a se institucionalizar. Então é bem importante ver que Lucas escreveu esse livro olhando para trás, provavelmente através do relato dos discípulos, dos apóstolos, dos seguidores de Jesus. Então Lucas reconstrói essa história de maneira coerente, de maneira lógica e provavelmente coincidindo em muitas coisas sim com a realidade. Nessa reconstrução que Lucas faz e que nós podemos ler nos Atos dos Apóstolos, as principais características da vida dos discípulos de Jesus eram, primeiro, o protagonismo do Espírito Santo. Segundo, a missão. E terceiro, a organização em pequenas comunidades. Então, são três características. O protagonismo do Espírito, a missão e a organização das pequenas comunidades. Lucas coloca em evidência o protagonismo do Espírito Santo, desde o Pentecostes. A vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e a comunidade que estava reunida com eles no cenáculo
Fez deles testemunhas e profetas capazes de transmitir a outros a sua experiência de Jesus ressuscitado. O Espírito deu-lhes a capacidade de escancarar as portas do cenáculo para testemunhar Jesus com audácia e sem medo. Ao longo da sua narrativa, Lucas apresenta diversas manifestações fortes do Espírito Santo, sempre ligadas à missão dos discípulos. Sob o impulso do Espírito Santo, a fé cristã foi se abrindo às nações pagãs e o testemunho de Cristo expandiu-se em direção aos centros mais importantes do Mediterrâneo Oriental, para chegar depois a Roma e ao extremo Ocidente. O Espírito impelia a ir sempre mais além, não só no sentido geográfico, mas também ultrapassando barreiras étnicas e religiosas, até chegar a uma missão verdadeiramente universal. Todo esse movimento missionário, guiado pelo Espírito, tinha sua estrutura fundamental em uma rede de pequenas comunidades que se reuniam nas casas. Então não podemos imaginar a igreja como ela é hoje, organizada, hierarquizada, com dioceses, com paróquias, com capelas. Não. Era uma grande rede de comunidades, de pequenas comunidades que se reuniam nas casas. Esse é o tempo da igreja nos Atos dos Apóstolos. Era este o lugar onde se conservava vivo o ensinamento de Jesus. Se vivia a comunhão. Todos tinham tudo em comum. Um só coração e uma só alma. Havia o espírito de serviço e não havia pobres entre eles. E a Eucaristia era celebrada. Podemos conferir isso em uma grande síntese em Atos 2, do 42 ao 47. Além disso, os Atos testemunhavam que nestas pequenas comunidades havia grande participação das mulheres. Havia pluralidade de ministérios, carismas e funções, e inserção dos discípulos nas realidades culturais e políticas da época. Tempo lindo, né? Esse tempo da igreja dos Atos dos Apóstolos. Muito bom a gente retomar isso, aprofundar, vivenciar, compreender a presença do Espírito Santo na vida dessas pequenas comunidades que foram crescendo, se expandindo. Esse programa de hoje nós vamos terminar um pouquinho diferente. Eu vou fazer algumas perguntas, alguns questionamentos que são para serem internalizados, para serem respondidos a nível individual. E que vocês poderão escrever aqui nos comentários, ou então responder para vocês mesmos, porque são perguntas que dizem respeito a cada um de nós como discípulos missionários. Perguntas que nós precisamos responder para nós mesmos diante de Deus. E então, depois de cada pergunta, nós vamos colocar um fundo musical para um breve instante de silêncio. Tá bom? Então, são 3 as perguntas. A primeira é: qual a diferença entre espiritualidade e espiritualismo? Nós falamos disso há 3 ou 4 encontros atrás. Quem não se lembra, volta lá, escuta de novo, depois escuta os encontros seguintes, onde nós conversamos sobre o que é viver segundo o Espírito, compreendemos que Jesus viveu segundo o Espírito, que a comunidade apostólica viveu segundo o Espírito. E a segunda pergunta é: o que significa concretamente deixar-nos guiar pelo Espírito Santo? Olha que responsabilidade, né?
o que significa deixar-nos guiar pelo Espírito Santo. E a terceira, quais são as características da vida espiritual, seja pessoal, seja das comunidades, que se deixam guiar pelo Espírito Santo? Muito bem. Então, na semana passada, nós celebramos o Congresso Missionário lá em Manaus, cujo lema era da Igreja Particular até os confins da Terra. Então, com certeza, nós estamos muito mais animados, muito mais impulsionados para viver a missão, para viver segundo o Espírito a missão. Eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanham, que curtem, que compartilham, que comentam, que nos animam a seguir preparando a cada semana estes programas de espiritualidade missionária. Eu aguardo vocês na semana que vem para seguirmos aprofundando a dimensão da missão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
face